Olá, está começando mais um programa Dia a Dia com o Evangelho e hoje a gente entra na última parte do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, onde nós começamos a abordar a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda a parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas a algum destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e ainda mais com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir na terra cumprir os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá, mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta, solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos
e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela e daí julgais se um ou o outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou o outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto e vos dizei: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão, quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos. Se não se saem bem, não tem censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação pela certeza que não é senão um atraso e que lhes será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Falarmos sobre a ingratidão é uma tarefa complicada. Devemos pensar, primeiramente, que quando taxamos alguém de ingrato ou algum ato como símbolo de ingratidão, estamos fazendo um julgamento. E não nos cabe julgar. O julgamento cabe sempre a Deus. Aos pais, às mães, em relação aos seus filhos, o que devem pensar é que devem fazer o melhor, que estão recebendo espíritos centenários, milenares, sobre sua responsabilidade para dar educação, para cuidar, para auxiliá-los a domar suas más inclinações, a melhorar suas condutas. Devemos pensar também em investir, em dar atenção à educação intelectual, mas mais importante ainda é essa educação moral, que é responsabilidade primeira da família, do pai, da mãe. Pensemos, por outro lado, que Deus, em sua sabedoria imensa, inesgotável, coloca como filhos e filhas desafetos de encarnações passadas, pessoas com as quais tivemos grandes problemas, pois no amor filial teremos mais base, mais paciência para expiar aqueles erros, para saldar nossos débitos. Então, nessas relações de pais e filhos, devemos pensar sempre que o amor, o respeito, a tolerância e a responsabilidade da educação que recai sobre o pai e sobre a mãe é o mais importante, e que nunca estaremos só. A Jesus
e a espiritualidade superior sempre a nos ajudar nas tarefas do dia a dia.